Olá, grupo, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje quem vos fala é um rosto e é uma voz diferente. Hoje o Marcos pediu-me que eu trouxesse um conteúdo bem interessante e bem aprofundado e também bem diferente para vocês. Então eu espero que no final desta aula a vossa cabeça esteja explodindo com todos estes conhecimentos e que vocês também consigam aplicar isto na vossa vida e que vocês realmente possam ter um despertar ou um pequeno despertar através desta aula. Alguns de vocês já me conhecem, outros não, então eu vou me apresentar muito rapidamente. O meu nome é Cátia de André e se eu fosse me definir numa palavra, eu sou facilitador de processos de consciência. Alguns de vocês conhecem-me de leituras de tarot e leituras de oráculo. Outros de vocês conhecem-me pelos andares da astrologia, da mesa radiónica, da radiestesia. Outros conhecem-me a partir da própria matriz do destino, que é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu desenvolvi ao longo destes 10, 12 anos sempre foi uma coisa: buscar conhecimento, me aprofundar nesse conhecimento, aplicar esse conhecimento em mim mesma, mudar-me, transformar-me, ganhar uma nova perspectiva e poder entregar isso também aos meus clientes ou àquelas pessoas que me consultam. Hoje nós vamos falar acerca de livre-arbítrio ou prisão. Eu sei que o Marcos já falou com vocês, muito possivelmente, sobre este assunto, porque é um assunto extremamente importante. Só que hoje eu quero levar vocês, a uma outra dimensão sobre o livre-arbítrio, sobre a consciência e sobre o aprisionamento. Afinal, esse é um assunto que a gente precisa estar constantemente a rever, a entender, a buscar fontes, a buscar conhecimento, porque é um tema complexo, é um tema espinhoso, é um tema do qual existem várias crenças, várias visões e a gente precisa de organizar todas essas informações na vossa mente. Então, eu espero que esta aula possa colaborar com esse organizar da mente sobre este tema. Eu espero que esta aula também possa trazer, várias reflexões no final dela para todos vocês. Hoje eu venho-vos falar um bocadinho acerca da matriz do destino. Eu e o Marcos, nós conversamos muito sobre a matriz, nós vamos compartilhando vários conhecimentos, várias visões, e às vezes a gente fica aqui em casa numa conversa bem profunda, bem filosófica. E basicamente eu tenho utilizado a matriz do destino nos últimos anos como uma forma de entender a vida. Então eu sei que a maior parte das pessoas sente-se totalmente perdido na vida e acredita que nós nascemos e nós não temos nenhum tipo de recurso para navegar a vida. É do tipo, nós nascemos, só que parece que a gente não tem uma bússola, só que parece que nós não temos um mapa, parece que fomos jogados numa selva e a gente não sabe muito bem como lidar com essa selva no dia a dia. Todos os sistemas de autoconhecimento, independentemente se são a matriz do destino, a numerologia, a astrologia, enfim, todos eles vêm para nos mostrar um pouco desse caminho e todos os sistemas de autoconhecimento, eles servem para esses pequenos despertares e para que a gente possa caminhar na nossa vida com mais confiança, com mais segurança e com mais consciência e com mais discernimento. A matriz do destino, para mim, nos últimos anos, foi aquilo que me trouxe mais consciência, foi aquilo que me trouxe uma segurança muito maior na minha vida e também na vida dos meus clientes. Matriz do destino é um sistema de autoconhecimento, ou seja, é um sistema que vai fazer você olhar para dentro de você mesmo, vai fazer você se reconhecer, você se lembrar de quem é e você se observar também no dia a dia. É um sistema russo, então a matriz do destino veio da Rússia e cá em Portugal eu fui a primeira pessoa que trouxe este sistema e entreguei às pessoas. Basicamente, a matriz do destino, ela pega na sua data de nascimento e ela vai esmiuçar a sua data de nascimento dos números do 1 ao 22, que vai corresponder às 22 cartas maiores do tarot. Então, a matriz do destino basicamente é uma síntese da sua data de nascimento
É como se a gente destrinchasse a sua data de nascimento, vamos fazendo vários cálculos em cima dela e, baseado nesses cálculos, nós vamos encaixando a sua data de nascimento entre os números 1 e 22, que é da carta do mago à carta do louco. E a partir esses arcanos ou números ou cartas do tarot, eles vão criando este gráfico que vocês estão a ver aqui na tela. E este gráfico, ele fala de cada uma das áreas de vida, ele fala sobre você, ele fala sobre o karma, ele fala sobre relacionamentos amorosos e afetivos, fala sobre dinheiro. Ou seja, aqui basicamente a matriz do destino está mostrando uma bússola que você pode utilizar para a sua vida. E antes de eu entrar exatamente nisto aqui, vocês têm que entender o porquê do 1 ao 22. É muito comum a gente olhar os arcanos do tarot como uma forma apenas de olhar para um futuro. O tarot ele não tem nada a ver com ver o futuro. É possível ver o futuro dele com ele, aliás, sim, com certeza é possível ver o futuro, mas o primeiro objetivo do tarot não foi esse. O tarot, basicamente, do 1 ao 22, as primeiras 22 cartas, elas estão mostrando estágios e níveis de consciência. Do 1 ao 22, as primeiras 22 cartas, elas estão mostrando ali para o ser humano que busca um caminho iniciático e que busca um caminho de desenvolvimento, ele mostra um degrau a ser desenvolvido. Ou seja, é como se fosse um jogo com 22 níveis e cada nível daquele jogo você precisa de aprender aquela característica para subir para o próximo nível. Dentro de uma visão mais nova, digamos assim, nós estamos aqui a falar da jornada do louco. Alguns de vocês até já podem ter ouvido falar que é a jornada da alma. Portanto, nós, enquanto almas, nós precisamos obrigatoriamente, é uma das leis da vida, de passar por cada um desses 22 degraus, do 1 ao 22. À medida que a gente vai subindo esses degraus, nós vamos ganhando consciência, vamos ganhando sabedoria e vamos nos relembrando de quem nós somos, ou seja, nós vamos despertar para o nosso ser através da subida desses degraus, desses 22 degraus, que são os 22 arcanos do tarot. E agora a gente passa um bocadinho mais para trás, que é porque é que a alma precisa de subir esses 22 degraus. Então, antes da alma pôr os pés aqui no plano físico, essa alma, ela estava num plano astral, essa alma estava num plano espiritual. Você, eu, qualquer alma estava num plano espiritual. No plano espiritual, os mestres que estão lá, eles disseram: Fulana, então, está na hora de voltar lá para baixo para a Terra. Tu sentes que tens que voltar? E é aí que está a armadilha. A alma diz: sim, eu sinto que tenho que voltar. Porquê? Pela crença de que eu ainda não ganhei dinheiro suficiente, pela crença de que eu deixei os meus filhos, pela crença de que eu ainda preciso de melhorar, pela crença de que eu carrego tal e tal culpa, pela crença de eu não fiz isto, não fiz aquilo, eu deixei assuntos inacabados. Ou seja, todos nós estamos aqui porque naquela hora nós acreditamos que nós tínhamos assuntos inacabados e por nós acharmos que tínhamos esses assuntos inacabados, nós dissemos sim. Na hora que nós dissemos sim, foi programada uma data para a gente descer para o plano físico, que é a nossa data de nascimento. E é através dessa data de nascimento que é criada a matriz do destino. Basicamente, a matriz do destino, ela representa o porquê que a gente nasceu ou que assuntos inacabados é que a gente achou que tinha para nós voltarmos. E eu friso, nós achamos que tínhamos, nós acreditamos que tínhamos esses assuntos. Ou seja, a partir da nossa crença, do peso que a gente carregou naquela época, ou que a gente estava a carregar naquela época, é que nós decidimos voltar. Não há obrigatoriedade em voltar. Nós voltamos para o plano físico de acordo com esses pesos que a gente sentia que tinha, ou com essas obrigações que a gente sentia que tinha. Se, por exemplo, eu
tivesse consciência naquele momento de que, olha, eu não fiz determinada coisa, mas isso não me importa, eu não quero voltar para lá, eu quero seguir em frente, eu iria seguir em frente, porque quem manda a minha consciência não é nada mais do que a minha consciência. Então a gente já vê que o primeiro livre-arbítrio, entre aspas, estava associado ao nosso próprio ego, à nossa própria ilusão. Vir para cá foi uma escolha, mas nós fizemos essa escolha a partir do ego, a partir da própria ilusão de que tínhamos que fazer alguma coisa aqui. Nós só estamos aqui porque a gente acredita que tínhamos alguma coisa para fazer aqui. E esse é o primeiro erro, entre aspas. Aí, a partir dessa sensação de assunto inacabado, a gente nasce num dia específico. Aquele dia específico contém o código de tudo o que a gente achou que tinha que fazer, achou que tinha que desenvolver, achou que tinha que superar nesta vida. E essa é a matriz do destino. Se nós olharmos para a matriz do destino, nós só vamos ver aqui números, 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 números. Cada um destes números, então, representa uma carta do tarô, representa um processo iniciático e basicamente ele é uma bússola, que é para a gente pegar na energia daquele arcano, na energia daquele número, se desenvolver ou desenvolver as características daquele arcano, colocar em prática na vida para a gente se elevar e para a gente desenvolver a nossa consciência. Então, a matriz do destino, ela está dividida em várias áreas de vida. Dependendo da situação que eu tenho em cada área de vida, eu venho aqui à matriz, vejo qual é o arquétipo, ou qual é o arcano, ou qual é o número, e eu vou desenvolver os aspectos desse número. Por exemplo, aqui nós temos o canal financeiro. Então, esta aqui é a forma como eu vou ganhar dinheiro, esta aqui é a forma como eu vou prosperar financeiramente. Cada pessoa tem uma forma de prosperar, então é por isso que às vezes você segue aí o método de outras pessoas, ou fulano fez tal coisa e ganhou dinheiro, eu fiz a mesma coisa e eu não ganhei. É porque você não ganha dinheiro da mesma forma como outras pessoas ganham. A outra pessoa está prosperando porque ela está de acordo com os arquétipos dela. Você precisa de encontrar os seus próprios arquétipos, certo? Então, vou pegar aqui, por exemplo, aqui o canal financeiro, o dinheiro. Vocês veem que aqui neste exemplo, esta pessoa específica tem o 10, o 8 e o 16. Não importa o que essa pessoa faça, não importa por onde que ela tente fugir. Sempre que ela quiser dinheiro, ela vai ter que pôr em prática estes arquétipos. Sempre. Não tem como ela fugir. O facto de, antes dela nascer, ela ter definido qualquer coisa sobre dinheiro, esse qualquer coisa vai estar constantemente a persegui-la nesta vida. Não num sentido negativo, mas, por exemplo, se antes de ela vir para o plano físico, ela disse, por exemplo, eu tenho um controlo muito excessivo com o dinheiro, eu sou uma pessoa que gasto muito, então eu quero ir lá embaixo de novo ao plano físico para resolver isso. É exatamente com isso que ela vai se confrontar ao longo da vida, mesmo que ela não tenha consciência necessariamente acerca disso. Então, quando a gente olha para a matriz do destino, aquele arquétipo que está ali naquela zona, aquilo precisa de ser desenvolvido. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não saiba da matriz do destino, a vida vai me levar para aquele arquétipo. Mesmo que eu saiba da matriz, mesmo que eu não saiba, eu sempre vou estar a viver aquele arquétipo. E aqui entra a lei da dualidade que todos nós vivemos no plano físico, que é todos estes arquétipos, todos estes números que compõem a nossa vida, como vocês podem ver aqui, todos eles têm um lado luz e todos eles têm um lado sombra. O que é que acontece? Quando nós nascemos, como nós não temos consciência da nossa matriz, a gente começa a viver a vida sendo levados pelo inconsciente familiar, sendo levados pelo inconsciente coletivo, pela sociedade, etc, etc, etc. E estes arquétipos, estes números que vocês veem aqui na tela, nós vamos estar vivendo eles no negativo. É por isso que a gente passa por crises de relacionamento, crises de saúde, crises de identidade,
crises financeiras, despedimentos, escolhas erradas da profissão. É por isso que a gente tem conflitos com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, porque a gente está inconscientes do que é que o outro está nos mostrando ou do que é que a vida está nos pedindo. Entendem? Ou seja, mesmo que a gente não saiba da matriz do destino, a matriz está atuando na nossa vida, porque a matriz é o contrato que a gente assinou. Lembrem-se que a matriz ela vai representar aquilo que a gente achava que era importante, ou seja, a razão da gente reencarnar, a razão da gente estar neste plano complexo de terceira dimensão. A matriz ela vai representar esse contrato de alma, que é do tipo, olha, tu vais nascer naquele dia porque tu sentes, não há gente que está-te obrigando, é tu que estás dizendo, tua alma estás dizendo que tens tal coisa para resolver, então vai lá e resolve, continua na tua prisão, não é? Então a gente nasce, a matriz começa a atuar, porque ela começa a atuar a partir do nosso dia de nascimento, e mesmo que a gente não esteja cientes da atuação destes arquétipos, eles estão atuando na nossa vida e é por isso que a gente, essa falta de consciência, essa falta de entendimento da nossa matriz, do porquê que a gente está aqui, é por isso que a gente acaba por sofrer, sem mais nem menos. Agora, quando a gente conhece a nossa matriz, a gente aprende a decifrar cada um destes números e a gente entende, olha, no dinheiro está pedindo que eu faça isto, isto e isto. No amor está pedindo que eu faça isto e isto e isto. Com a família é isto, isto e isto que eu tenho que resolver. Os meus dons são estes, os meus talentos são estes. As áreas profissionais das quais me trazem mais recurso financeiro são estas. O que eu fiz há 7 vidas passadas foi isto e eu não posso repetir. Você tem um mapa para andar pela vida com maior segurança e sem tanta venda nos seus olhos. E aí você ativa o positivo de cada um destes números. Ou seja, independentemente de você conhecer a matriz, você já está no negativo. Agora, quando você conhece a sua matriz, você tem possibilidade de passar para o positivo. Passando para o positivo, a vida começa a fluir porque você entende o que é que a sua alma está precisando naquela área de vida. Então, nós chegamos a uma conclusão que, independentemente de você saber ou não saber porque é que está aqui, o jogo está andando. É você que precisa de buscar as regras do jogo para que você possa ultrapassar estes 22 níveis. E para ultrapassar estes 22 níveis, você tem a matriz do destino. E sim, eu entendo que com certeza esta explicação ficou muito complexa, porque eu também demorei muito tempo para colocar isto na minha mente, mas ouçam esta aula várias vezes. Então, por exemplo, se eu tenho uma essência 4, eu sempre vou ter aquela essência 4. Eu não vou conseguir fugir desta essência. Eu é que vou ter que escolher se eu vou estar no 4 inconscientemente, ou seja, na versão negativa do 4, ou se eu escolho no meu dia a dia fazer ações, ter atitudes do 4 no positivo para que eu possa organizar a minha vida. Então, a sua matriz é a sua matriz, é o seu acordo. A sua matriz é o seu acordo, é o acordo que você escolheu fazer antes de nascer. O que está lá, não importa o quanto você tente fugir nesta vida, você não vai poder fugir disso, porque isso é uma escolha que você fez antes de nascer. Você não pode fugir disso. Não pode, porque eu já tentei e você não pode. Mesmo, por exemplo, esta pessoa aqui tem um 4 na essência. Se a pessoa tentar fugir dos assuntos do 4, que são organização, que são liderança, que são negócio próprio, que é lidar com investimentos, lidar bem com o dinheiro, se ela quiser fugir disto, esta pessoa ela não vai conseguir. Ela vai tentar fugir e ela vai encontrar uma situação que vai fazer ela voltar de novo para o 4. Entendem? Então, não tem como a gente fugir do contrato que a gente fez pela nossa inconsciência. Que o ego, aquela coisa da falta, da perda, do não estar pronto, do eu sou miserável, do eu sou pequena, ai, porque eu ainda preciso de mudar, ai, porque eu ainda preciso transformar.
Esse ego fez com que você caísse e continuasse preso na roda do samsara. Você veio com esse contrato, tipo, então se queres ir para lá, então vai. Mas está aqui então o plano que tu disseste que querias fazer. Esse plano é a matriz do destino, não tem como você fugir desse plano agora. A única coisa que você pode fazer é pegar nas potencialidades desse plano, aprender com esse plano e quando você chegar lá de novo, quando disserem então queres voltar, você vai ter que dizer que não. Que você já resolveu o que tinha para resolver e que você não tem nenhum tipo de dependência ou nenhum tipo de pendência. Então, a matriz do destino, ela diz: Ok, olha, cumpre este plano aqui, que foi este contrato que tu fizeste, usando o tal do livre-arbítrio da escolha que tu tiveste lá, porque agora tu não tens outra escolha. A escolha que tu tens é andar nestes arquétipos, ou no positivo ou no negativo. O positivo, tu vais conseguir estruturar a tua vida. Vais conseguir entender o que é que está acontecendo, já não vais reagir, já não vais desesperar, tu já não vais estressar, mas se tu quiseres ficar no negativo, tudo bem, tu vais afundar, vais ter os teus problemas financeiros, os teus problemas nos relacionamentos, nisto e naquilo, porque és tu que estás escolhendo não estar consciente. Então, o estudo da matriz do destino serve exatamente para isso, você ter consciência daquilo que você planeou para você mesmo ou para você mesmo nesta vida e agora entender, olha, eu pedi por isto, foi a minha alma que pediu, eu agora vou ter que fazer, não é? Porque foi um contrato que eu assinei. Só que eu escolho ter consciência desse contrato, entender o que é que ele me pede, agir de acordo com esse contrato, viver uma vida mais leve, despertar a minha consciência, relembrar do meu ser, que já é perfeito, que já tem tudo. E quando eu chegar lá, tanto consciente desse ser, eu vou dizer: não quero retornar para mais uma existência, quero ir para o próximo estágio. Então, eu sei que pode parecer um pouco confuso, novamente, eu também demorei bastante tempo para entender toda esta dinâmica. Então, deixo para vocês agora a resposta: existe livre-arbítrio ou não? Na verdade, não existe. A gente faz as escolhas e a gente sempre terá a repercussão dessas escolhas, mas essas escolhas estão sempre de acordo com a nossa matriz, que foi aquilo que a gente escolheu antes de nascer. Até mesmo as nossas escolhas, a gente pensa que está fazendo-as livremente e tal, mas a gente está sob a influência desse contrato, ou seja, a gente está dentro da caixa desse contrato. Ou seja, eu penso da forma como esse contrato me faz pensar. Eu sinto da forma como esse contrato me faz sentir. Eu ajo de forma como esse contrato me faz agir. Ou seja, se eu não conheço esse contrato, se eu não conheço essas influências, eu não consigo me libertar. E se eu não consigo me libertar, eu não tenho livre-arbítrio. Eu estou seguindo um padrão, eu estou seguindo um contrato, eu estou seguindo um. Qual seria a palavra? Eu estou seguindo um modelo, eu estou seguindo uma matrix, literalmente. Eu estou dentro da matrix acreditando que eu já saí dela, quando na verdade aquela é a programação que eu mesmo me autoimpus por mim mesma, porque eu morri com um pensamento religioso de perfeição, dor, pecado, cobrança, pendência. E eu, com esse nível de consciência, eu escolhi voltar novamente para aqui, para as dores e dissabores de um plano físico. Então, o grande objetivo, na verdade, da matriz do destino é você cumprir o contrato que você tem que cumprir neste momento, porque cumprir o contrato vai fazer com que você encontre o seu real e verdadeiro ser, você se relembre de quem você é por trás dessas cascas,
de ensinamentos familiares, da sociedade, etc, etc. Você se lembrar desse ser e esse ser escolher depois não retornar. Porque esse ser não sente culpa, esse ser não sente pendência, esse ser não sente dívida, esse ser não está atrelado à visão limitante de bem e mal, esse ser é simplesmente quem ele é. E ele não irá escolher retornar com certeza, não é? Porque ele não tem pendência nenhuma. Então, esse é o grande objetivo da matriz, a gente olhar para estes arquétipos, ver que raio de contrato é que a gente assinou e dizer, ok, se é para eu cumprir esse contrato, eu vou cumprir esse contrato à risca, eu vou estar no positivo dessas energias, também vou conhecer o negativo para que eu não me deixe cair, não me deixe atrapalhar. Porém, eu entendo que a matriz é para eu me elevar, para eu despertar a minha consciência, para eu recordar do meu real e verdadeiro ser, para ele é que ter que fazer a escolha de não retornar. Caso contrário, o que é que acontece? De vida para vida você está constantemente a fazer contratos porque acredita que tem alguma coisa para fazer aqui, porque você morreu com uma visão religiosa de bem, mal, de culpa, de dor, de falta, de escassez de porque tal pessoa me fez mal e eu não perdoei aquela pessoa, não soltei aquilo, e é por isso que tantas religiões, como por exemplo budismo e tantas filosofias de vida, eles falam muito do desapego. O que é o desapego? É para você chegar lá nesse estágio, você dizer: Ah, o que aconteceu, aconteceu, eu não estou atrelado a isso, isso não sou eu escolho seguir em frente. Não é? Então, a matriz do destino é mais uma ferramenta para você entender o que é que raio que você assinou, porque que você assinou esse contrato e agora o que é que você pode fazer para se libertar desse contrato e também não criar mais nenhum contrato. Sabendo que na vida você vai ter que cumprir esse contrato, independentemente se esse contrato, se você o compra no positivo ou se você o compra no negativo. Então, eu acredito que esta aula já deu aí um bug na vossa cabeça. Eu acredito que a cabeça já está aí fervendo. Eu acredito que talvez algumas pessoas vão ficar cheias de dúvidas, mas a dúvida você tem que entender se é dúvida porque você não entendeu o que eu falei ou se a dúvida é porque você entrou em conflito com aquilo que eu disse, porque na verdade este conteúdo é um conteúdo muito, muito, muito forte. Porque você percebe que aqui neste plano físico você não tem livre-arbítrio. Se você escolheu vir com esta energia, por exemplo, do 4 ou do 2, você sempre vai encontrar esse 4, esse 2, até você resolvê-lo. Você constantemente vai estar a encontrar essas energias no seu dia a dia. Não importa para onde você fuja, não importa se você acaba numa relação e entra noutra, não importa se você troca de trabalho, não importa nada daquilo que você faça, você sempre vai entrar em contacto com essa energia e você precisa de entender que energia é essa e o que ela está pedindo justamente você para que você possa sanar este contrato e então libertar-se e a sua consciência tomar as decisões e não o ego preso à culpa, à dor, ao que o outro me fez, ao que o outro não me fez, ao que me faltou, ao sofrimento que eu tive, à culpa, à dor, é isto e aquilo, tá bom? Então, meditem muito sobre esta aula. Ela é uma aula profunda, ela é uma aula que você não vai entender logo de cara. Você vai ter que insistir nesta aula, mesmo que você vá clicar no vídeo e apeteça fugir desta aula. Você precisa de olhar para ela com muita atenção e muito foco até que estas palavras entrem dentro de você. Porque quando você permitir-se, aliás, absorver esta consciência, esta informação, você vai se sentir leve, porque você vai entender que, na verdade, a vida tem sim uma bússola, a vida tem sim um porquê. Você vai entender que foi você que se meteu numa furada, assim como eu também me meti. Se eu tivesse consciência, eu não ia me meter nisto, vocês podem ter a certeza. Mas agora o melhor que a gente pode fazer é
reconhecer, tomar consciência e se libertar. Se vocês quiserem atendimento da matriz do destino, eu estou à disposição para vos atender. E se vocês quiserem aprender a ler a matriz do destino e entender o que é que significa cada um destes números, o que é que significa cada uma destas esferas, o que é que significa tudo isto, eu também tenho um curso que vocês podem fazer. É um curso que já tem mais de 300 aulas gravadas. Eu ainda continuo a gravar aulas para esse curso, porque é um curso com muita profundidade mesmo sobre esta matriz do destino, sobre esta caixinha no qual nós nos inserimos a nós mesmos. Não é que o divino nos tenha inserido, é que a nossa falta de consciência nos inseriu, tá bom? Então, se vocês quiserem aprender mais sobre isto, vocês também podem pedir depois o link do curso, tá bom? Então, esta era a aula que eu tinha para dar para vocês. Espero que tenha dado uma consciência e até uma próxima.